bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do StefaniCast, o podcast que vai ajudar você a fazer a sua fazenda funcionar melhor. E hoje nós vamos falar aqui com uma estrela do agronegócio. É o nosso amigo João Vitor, né, um engenheiro agrônomo, e nós vamos falar aqui sobre pesquisas do agro, né? Sobre pesquisas para altas produtividades, esse é o assunto. Então, João Vitor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter disposto de uma hora da sua vida para estar aqui conosco. Fique à vontade, se apresente, fala de onde é que você veio, suas formações, enfim, tudo que você quiser, fique à vontade aí. Ô, Mauro, obrigado pela estrela, né? Mas ainda não estamos nesse nível, não. Uma hora nós chegamos lá, né? Vamos profetizar. A autoestima é tudo, né? Isso aí. Beleza, Mauro, eu que agradeço o convite, obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui no StefaniCast. Sensacional o seu projeto, então, primeiramente, parabéns, né? Obrigado. Levar informações válidas para o produtor rural. Eu acho que esse é o intuito tanto da Stefani quanto da Raiz da Solução. Sim, sim. Então, nós estamos totalmente na mesma linha de raciocínio. E quando você fez o convite, eu falei, só vamos organizar o horário aqui, nós vamos fazer que vai dar certo, que é muito importante isso aqui. Então, meu nome é João Vitor de Souza Silva, sou engenheiro agrônomo, mestre em fertilidade do solo, especialista em fisiologia e nutrição de plantas. Essa é a minha praia. Certo. A gente dá uns pitacos ali na parte de herbicidas, fungicidas, mas sempre tem outros profissionais agregando isso aí dentro da nossa consultoria, dentro do nosso ecossistema. Então, eu sempre falo assim, não adianta você querer saber de tudo. Seja especialista em algumas áreas e tenha pessoas ao seu redor que entendam das outras funções que uma fazenda precisa ter para você funcionar ela de uma maneira mais eficiente. Então, quando eu tenho as consultorias performando bem, não é só o João. E sim a todos que estão no ecossistema da Raiz, inclusive você que também participa da R100, Mauro. Sim. Então, eu sou nascido em Olímpia, São Paulo. Olímpia fica perto de onde ali? Fica perto de São José do Rio Preto. Meu pai é goiano e a minha mãe é paulista. Então, meu pai foi estudar engenharia civil. Meu pai é engenheiro civil, foi estudar em São José do Rio Preto. Conheceu minha mãe, que fazia matemática. Tiveram eu e minha irmã, então somos 2 filhos. Sou nascido em 1990, então... Estou com 35 anos. Formei em 2012 na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Depois fiz meu mestrado em 2013 e 2014 na Universidade Federal de Goiás. Hoje é antiga UFG, hoje ela é UFJ, ela se emancipou. Então, a Universidade Federal de Jataí. Mas quando eu formei era UFJ. Durante toda a minha graduação, então eu trabalhei na parte de pesquisa científica, CNPq, todas aquelas bolsas, e também fui bolsista da Embrapa desde o 2º ano de faculdade. Olha, rapaz. Então eu sempre tive um vínculo muito forte com pesquisa, que é o nosso tema. Então desde o 2º ano de faculdade, eu ingressei no projeto da Embrapa, passei no processo seletivo, tinha uma bolsa da Embrapa e tinha outra bolsa do CNPq de pesquisa. Então era isso que eu me sustentava, que era uma faculdade de tempo integral, e sempre vivendo ali na fertilidade do solo e nutrição de plantas. Então fui criado dentro desse meio de pesquisa, de laboratório e de pesquisas nível de campo e também na parte de consultoria. Porque todo meio de ano eu me deslocava para o laboratório da Embrapa, que ficava em Dourados, e todo final de ano eu vinha para a Bahia. Exatamente Luiz Eduardo Magalhães. Olha. Então conheço o Luiz Eduardo desde 2008. Já era Luiz Eduardo, mas era uma cidade muito recente. Em 2000, Então tinha só aqui a igreja, algumas ruas na lateral, alguns postos de gasolina aí e tal. E eu vinha para cá todo final de ano. Então eu tive esse privilégio que poucos têm, que foi ser um cara de dentro da pesquisa, de dentro do laboratório, mas também ter meu estágio a nível de campo. Então eu fechei todo aquele ciclo que eu acredito que um bom profissional tem que ter. Então eu consigo percorrer na pesquisa, eu consigo percorrer nas partes laboratoriais e eu consigo percorrer na parte de campo. Depois ingressei numa consultoria, fiquei 4 anos ali na região do Tocantins, na Impar Consultoria, onde eu realmente consegui colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Que legal. Eu tocava um centro de pesquisa, 2 centros de pesquisa, um com arroz e soja e outro com soja e milho, e auxiliava a turma na consultoria. Então, o mais interessante era o que eu testava eu conseguia aplicar em grandes fazendas. Massa, e aí eu fiquei durante 4 anos nisso, depois assumi um projeto na antiga Produquímica, eu liderava toda a parte técnica aqui do oeste da Bahia, e depois, posteriormente, do Piauí, e depois, posteriormente, Pernambuco. No final disso, eu virei gerente regional,
fui também para a parte comercial. Foi quando a gente se conheceu, o Leandro e o Matheus, montamos a Raiz da Solução e hoje a empresa está indo para o seu 4º ano. Então eu percorri toda essa trajetória de pesquisa, consultoria, mundo técnico de multinacional, mundo técnico de multinacional na parte comercial. Então eu fiquei um know-how mais completo, porque hoje eu entendo o lado do produtor, eu entendo o lado da pesquisa e eu também entendo o lado da indústria. Do comércio também. Então eu consigo jogar por todos esses lados, fazer com que o produtor entenda a importância da pesquisa, mas também a importância da indústria. E que isso tem que ser um elo muito forte, onde eles precisam trabalhar de maneira sinérgica para poder fazer isso acontecer. E hoje, por incrível que pareça, Mauro, o produtor em sinergismos com a indústria é maior do que o produtor com sinergismos dentro da própria fazenda. Que no caso é a sua área hoje que você vem organizando muito bem. Tem melhorado muito, mas é mais ou menos um pouco da minha história profissional. Cara, moço do céu. E outra, uma coisa interessante, que tu flutuou praticamente nos estados também do Nordeste, Centro-Oeste. Percorri por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia, Piauí, Pernambuco, Maranhão. Depois eu conheci Rondônia, conheci Mato Grosso. Então, praticamente todos os estados. Já conheci o Paraná. Então, praticamente todos os estados agrícolas. As regiões, exatamente, do Brasil. A gente tem uma noção de manejo hoje e do que se passa. E nesse meio termo entre iniciar o trabalho e sair do mestrado, eu tive uma experiência no exterior, fiz um intercâmbio. Não trabalhava na área, fui lavar prato, fui pedalar bicicleta para me manter ali. Mas aprendi... Pedalar bicicleta? Como assim? Eu trabalhava de... Tem uma profissão na Europa, chama rickshaw. Na Tailândia é conhecido como tuk-tuk. Aqueles caras que carregam a carrocinha. Só que na Tailândia o pessoal carrega na perna. E na Europa chama rickshaw, você pedala uma bicicleta e ela tem uma gaiolinha atrás e você carrega os turistas para os pontos turísticos. Tipo uma charrete de pedal. Exatamente, porque na Europa algumas cidades têm certas horas da madrugada que os táxis não trabalham mais. Eles têm uma meta, bateu a meta, eles vão para casa. E acaba que ali, depois das 2, 3 da manhã, começa a trabalhar mais esse tipo de sistema. Então, sobrava muito cliente nesses horários. O problema é que você trabalhava de madrugada. Era um frio danado, mas foi onde eu me desenvolvi o meu inglês, porque eu precisava conversar com gente, precisava pegar a tal da carona, né? Precisava cobrar para poder me manter. E durante o dia eu lavava prato. Então, eu lavava prato durante o dia, pedalava bicicleta à noite. E que país foi? Eu fiquei na Irlanda e depois fiquei um tempo na Inglaterra. Então, eu lavava prato das 10 à meia-noite, ia pra casa, tomava um banho, pegava a bicicleta da 1 e pedalava até 6 da manhã. Que legal. Aí eu dormia das 6 às 11, acordava e ia lavar prato de novo. Eu fazia isso durante 30 dias, direto, só folgava no domingo. E aí eu pegava 20 dias e fazia um mochilão pra conhecer a Europa. Então eu fiquei nesse processo aí, trabalhando e viajando. E nessa oportunidade eu consegui visitar 27 países da Europa. Caraca, velho. Então foi uma experiência sensacional. Tu tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha... Foi 2014 para 15. Eu tinha 24 anos. Rapaz, que massa, velho. Legal. Eu não fiz isso não, mas eu agora... Poxa, massa. Muito bom. Mas vamos lá, então vamos entrar no nosso assunto aqui. Bacana a sua história, parabéns por isso, viu? De verdade, você tem uma bagagem que, vou te dizer, poucas pessoas têm. Você é um guri novo ainda, né? Imagina você com 50, com a minha idade, a carga de conhecimento técnico que você vai ter, né? Show de bola. E ainda mais agora, né? E sempre aprendendo, né, Mauro? É o mais importante. E uma coisa até que eu nem falei para os nossos ouvintes e telespectadores, né? É claro, você se apresentou, mas assim, vocês fundaram a Raiz da Solução e nós fazemos parte desse mesmo ecossistema. Você na sua especialidade, Mauro nos processos, o Gauchinho no solo, a Gisele nas herbicidas, o Rômulo na cauda. E assim por diante, né? Esse episódio vai pro ar quando, Mauro? O teu aqui de hoje? Mais ou menos. Daqui a um mês. Se eu posso contar algumas novidades, então eu já posso contar. Pronto. Então, dentro da Raiz hoje, vamos lá. Nós da Raiz, você na parte de processo, o Gauchinho na parte de agricultura de precisão, o Rômulo na parte de cauda, Gisele na parte de herbicida, professor Paulo Arbex entrando na parte de plantabilidade, Germson Tonkelski entrando na parte de manejo de insetos praga. Olha.
E aí nós estamos com uma vaga que nós estamos preenchendo, não consigo divulgar agora porque está no processo seletivo, de fungicida e nematologia. Então a equipe agora está robusta. Tá robusta. A professora Alencar Zanon também na parte de yield gap e avaliação de dados. Olha que massa. Não, tá show de bola. E tem pessoal até do financeiro que ajuda no pessoal do financeiro, né? Então é um ecossistema completo e cada vez vai se completando mais. Então, show de bola. Mas vamos lá. Pesquisa. Então, uma primeira pergunta, vamos lá. O que o produtor ganha? Vamos lá, vamos pensar na galera que faz o Fazendeiro Libertado aqui também, que é o curso que a gente lançou, né? O pessoal mais, o pequeno produtor, né? Aquela galera menorzinha, o que eles aprendem, o que eles ganham com os resultados de uma pesquisa? Você poderia explicar melhor isso? Certo. Eu só vou fazer uma retrospectiva, Mauro, que tudo que a gente tem na agricultura até hoje, ela veio de pesquisa. Principalmente de um órgão chamado Embrapa. Certo. Então a gente tem que dar valor na pesquisa, porque nós só evoluímos onde nós estamos hoje através de pesquisa. Sim, verdade. Alguns problemas ao longo desse tempo, eles vão acontecendo, porque envolve política quando o órgão é público. E aí acaba que ano tem mais recurso para trabalhar, ano tem menos. A gente não está discutindo política aqui. Perfeito. Mas a Embrapa trabalhou-se muito forte e depois teve um período onde ela teve pouco trabalho devido à parte de recursos e eu convivi... Ela enfraqueceu, isso, e eu convivi nessa época, eu era estagiário. Então você via as pessoas ali dentro querendo fazer, mas faltava o recurso. Entendi. É normal de órgão público, universidade também, querendo evoluir, e assim toca o nosso Brasil afora, né? Sim. Mas o mérito todo onde nós estamos hoje é da pesquisa. E a gente só evolui com pesquisa. Muitas coisas o produtor traz por ser curioso, isso é muito importante, mas a pesquisa valida. Sim. Entendeu? Então, o que o produtor rural ganha com a pesquisa? Primeiramente, ninguém estaria nos patamares produtivos hoje se não fosse a pesquisa. Tá certo? Certo. O outro ponto, ninguém estaria validando os manejos que vão se formando no campo sem a pesquisa. Então, a pesquisa é a base para tudo. Nós temos que andar lado a lado, a produção com a pesquisa. Esse é o primeiro ponto. Tá. O que o produtor ganha com isso? Várias coisas. Eu sempre falo assim, o produtor que está sempre visitando um órgão de pesquisa que seja o mais próximo da sua cidade, ou que seja congressos, ou que sejam eventos onde estão inseridos dados de pesquisa, ele tem a informação mais atualizada que existe, os manejos mais atualizados, o que está sendo pesquisado, o que realmente está sendo validado. Segundo ponto, ele tem acesso, muitas das vezes, às tecnologias que ainda nem lançaram. Sim. Aquelas tecnologias hatch. Então, se ele for um pouco curioso, um pouco para frente, que a gente fala, ele consegue ter um know-how de algumas coisas que ainda vai vir para o mercado. Então, ele sai na frente do mercado que ele está inserido. Ele tem produtos em primeira mão, ele tem manejos em primeira mão. Lançou o produto, ele já sabe posicionar, ele já sabe colocar dose. Então, ele erra menos. Sim. Então, errando menos traz mais dinheiro. Então, a pesquisa atualizada traz mais dinheiro para o produtor. Com certeza. Outro ponto que a pesquisa ajuda o produtor é fazer com que o manejo dele regionalizado seja mais eficiente. Uma coisa é você pegar manejo de pesquisa que vem de vários cantos, é legal, isso te dá uma ideia do como um todo, mas a pesquisa regionalizada, ela vai deixar você afinando a viola. Tá. Para aquela micro-região sua, o que está performando? Porque às vezes aquele manejo sai bem ali, mas a 300 quilômetros ele não sai bem. Então a pesquisa também serve para isso. E o último ponto é a pesquisa dentro da fazenda. Então o pesquisador também, o produtor, ele também tem que ter uma pesquisa interna da fazenda para poder validar aqueles manejos que chegaram para ele. Então eu tenho a pesquisa macro me trazendo uma ideia, eu tenho órgãos idôneos, então tem que procurar saber isso também, quais pesquisas hoje são imparciais, isso é muito importante, para não ter interferência de nada naqueles resultados. Sim. Aí ele dá mais uma ajustada e depois ele acaba de afinar o manejo dele interno dentro da fazenda. Então todo produtor também tem que ser um pouco de pesquisador. Então, aí eu entro num assunto que acontece que muitas vezes eu vejo gerentes ou coordenadores reclamando, né, dos tais de testes nas fazendas, né? Porque é chato realmente. Você tá ali e normalmente é no final do plantio, sei lá, aí você tem que botar uma linha de uma linha de outro, porque muitas vezes a empresa que está sendo parceira sua aí, ela pede, eu tenho esses produtos aqui para testar, bora testar? Muitos nem querem saber. Né? Muitos, não quero fazer teste, não sei o quê. O que tu fala a respeito disso? É vantajoso fazer? Realmente é chato, mas vale a pena? O que tu orienta? Sim, Mauro. Se eu fosse o produtor rural hoje, eu vou falar como se eu fosse um produtor. Isso. O que eu faria? A primeira coisa,
eu iria selecionar quem são as pessoas que vão fazer ensaio dentro da minha fazenda. Porque eu não posso abrir a porta para todo mundo, senão aquilo vira um bordel. Um bordel e aí ninguém dá conta de trabalhar realmente. Isso. Então, primeira coisa, selecionar as pesquisas que irão ser feitas dentro da fazenda. Para você selecionar isso, você tem que ter pessoas capacitadas lá dentro, pelo menos que entendam ali do manejo, para poder tirar as primeiras ideias. Sim. Entendeu? Então você tira as macro ideias, depois você abre para as pessoas virem apresentar aquilo que elas têm de ideia. Certo. E aí você tem que fazer um filtro. Então o meu primeiro filtro como produtor seria: qual conhecimento técnico essa empresa está me trazendo? Tá. Porque se você chega um representante ali ou um gerente e você faz 2, 3 perguntas do produto dele, ele não sabe, corta, cara. Sim. Já não vai levar aquilo para frente. Porque se ele não sabe nem falar do produto, quem dirá posicionar? Aí isso é perca de tempo. Certo. Aí é onde o gerente fica puto da vida, é onde o técnico agrícola fica puto. Por quê? Porque aquilo não vai gerar um resultado confiável. Deu trabalho e não trouxe resultado. E assim, João, tem muitas situações que o cara é amigo do dono da fazenda. E o dono da fazenda é um agricultor, ele não é agrônomo, ele não é nada nesse sentido. Não que é menosprezar isso, né? Mas ele não tem conhecimento técnico, digamos, e ele é muito amigo, parceiro há muitos anos. Isso eu vi acontecer, né? Isso sempre acontece. Aí eu sempre falo assim pro produtor, aquele velho ditado: amigo, negócios à parte. Isso. Cara, no seu negócio, você pode ter amizade? Pode, desde que a sua amizade agregue no seu profissional. Sim. Porque você tem amigo pessoal e amigo profissional. Sim. Se o seu amigo pessoal e casa com um bom profissional, não tem problema nenhum. Perfeito. Por que não receber? Isso. Agora tem que fazer esse filtro, Mauro, porque senão incomoda. Segundo ponto. Se você vai fazer um teste na sua fazenda e vai deixar ele pro final, é melhor não fazer. Entendi. Porque, cara, você vai testar um negócio para evoluir o seu manejo e vai deixar na pior área, na pior janela e deixar a Deus dará. E tem isso mesmo. Cara, sempre as áreas de pesquisa, de teste, aquele cantinho que o cara te arrumou no final. Cara, se o RTV for um cara com conhecimento, primeiro que ele não vai cair nessa vala porque ele vai montar o trabalho dele antes. É isso. Segundo, se ele cair nessa vala, cara, não monte o seu ensaio nisso. Porque você não vai dar tempo de ver uma boa análise de solo, você não vai dar tempo de ver o histórico da área, você vai jogar seu produto, quem sabe aonde, cara. É isso mesmo. Aí o produto não performa, você não sabe explicar, perdeu o tempo seu, perdeu o tempo da fazenda e perdeu o recurso que a empresa te deu. Exatamente. Entendeu? Entendi, sim. Então, se você vai fazer uma mini pesquisa na sua fazenda, cara, entenda que aquilo é para evoluir seu manejo. Isso. Se é para evoluir, você tem que dar valor naquilo que você está fazendo. Sim. E fazer na melhor janela. De repente, deixa uma plantadeirinha separada pra, Exato. Enquanto tá plantando sua área, né? Não tem condições de fazer isso? Não faça. É verdade. E o RTV que vai fazer o trabalho também não faça só para bater a meta de campo. Entendi. Aquilo não vai levar a nada. Porque você vai acabar tendo um resultado ruim de talvez uma variedade que seria boa, né? Se ela tivesse sido plantada e manejada da forma Exatamente. Aí o RTV vai apresentar para um consultor ou vai apresentar um trabalho para a empresa na frente de todo mundo, e aí ele coloca lá o trabalho. O produto foi aplicado tal dose, tal época, e trouxe isso de incremento. Tá. Aí tem um cara que tem um pouquinho mais de conhecimento, levanta a mão e fala assim: mas qual o tipo de solo que você testou? Como é que estava a análise de solo? Qual que era o histórico? Tinha palha, não tinha? O que foi feito para trás? Aí o cara não sabe explicar. Entendi. Então, quer dizer, ele levou um produto, aplicou do jeito que a empresa pediu nos estágios fenológicos, mas não sabe qual área que ele está lidando. É verdade. Então, assim, cara, perdeu o recurso, perdeu o tempo, então... E atrapalhou a fazenda. E atrapalhou a fazenda. Então, faz o filtro, Sim. Traga bons profissionais com boas ideias, dê valor naquele trabalho, então posicione aquilo. Isso. E trate aquilo como um resultado para evoluir o manejo da fazenda. Perfeito. Entendeu? Porque só testando dentro da sua fazenda você vai dar o passo para a área comercial. Isso aí. Então, se você não tem tempo para testar, não tem problema. Não teste. Mas procure uma empresa imparcial perto da sua região e vá visitar os ensaios. Porque senão você também não vai evoluir. Exatamente. Tá, outra coisa que eu queria tocar com você, antes de eu entrar no centro de pesquisa especificamente que a gente vai falar. Tem muitas pessoas, muitos fazendeiros também que eu atendo e que vejo, ouço, né? Que não dão, tipo assim, não dão muito valor aos dias de campo, né? E que muitas vezes eu participo, eu estou numa fazenda e às vezes na própria fazenda tem o dia de campo. Cara, eu aprendo muito com isso, né? E eles realmente ali foram testes que foram feitos no momento certo, pelo menos eu acredito que seja isso. Como você viveu isso e vive isso, né? É isso mesmo? O dia de campo, ele é um momento de você aprender também? Mauro, hoje você tem dois tipos de dia de campo. Tá. Você tem aquele dia de campo
que ele tem uma pegada mais técnica e tem um pouco de comercial. Sim. E você tem um dia de campo que ele é quase 100% comercial e mínimo de técnico. Tá. Então você tem que ver qual que é o seu público-alvo. Você está fazendo um dia de campo para atender o comercial, por exemplo, uma feira Sim. agronômica, Sim. uma Bahia Farm Show, Sim, uma Agri Show, sim. ali rola negócio. Sim. Então é uma feira voltada para comercial e muito pouco técnico. Perfeito. Uma palestra ou outra num stand ali para dar uma movimentada na uma galera. tecnologia nova de uma Agora, marca. por exemplo, você quer fazer um dia de campo na fazenda e o seu intuito é vendas, tudo certo. Mas você vai selecionar o público de vendas. Sim. Agora, se você quer fazer um dia de campo no intuito de passar informações, treinar pessoas, capacitar, mostrar portfólio, mostrar qualidade, cara, aí você tem que fazer um evento 90% técnico, mas tem que ter os 10% comercial, porque a empresa está colocando Sim, recurso ali. concordo. Então, igual eu te falei, como eu trabalhei dos dois lados, eu entendo isso. Mas hoje eu seleciono. Perfeito. Eu quero ir lá fazer negócio? Pode ser que eu vá naquele dia de campo. Eu quero sair da minha casa para aprender? Pode ser que eu vá naquele outro dia de campo. Então, todos os dias de campo, para mim, são bem-vindos. Certo. Basta saber o que você precisa no momento. Muito bem. Por isso que talvez os técnicos hoje são mínimos e os comerciais maiores. Talvez teria que igualar mais essa balança. Entendi. Porque eu, por exemplo, vou mais nos técnicos do que no Sim. comercial. Mas tem gente que tem público pro comercial. Sim. Mas eu acho que tá meio discrepante essa balança. Entendi. Por isso que os dias de campo hoje eles caíram naquela história de que, cara, deu mais gente, hoje não dá mais. Mas será que também você não tá 90% comercial e 10 técnico? Vender, Talvez você não tá numa região que o técnico, as pessoas estão buscando o técnico e você tá querendo fornecer o comercial. Pois é. Porque eu sempre falo assim, Mauro, quando eu fui gerente, eu vim da parte técnica. Então, quando eu fui gerente, eu não abria mão da equipe técnica. Se os meus RTV não estudassem, não fizesse boas provas e não tivesse conhecimento, eu mandava embora. Sim, Isso era o meu crivo. Sim. Eu fazia isso com eles. Tanto é que hoje a equipe que eu deixei por onde eu passei, os caras são brutal na técnica. Porque ou eu estudava, não tinha outra coisa. Sim. Mas o que acontece? Quando você treina uma equipe, eu sempre falava desse jeito pra ele, olha a frase que eu vou falar. Você precisa ser o cara esperado na fazenda e não aquele que espera. É isso aí. Entendeu? Se você marca com um produtor rural pra visitar a fazenda dele, ele te deixa no gancho, te deixa no vácuo, ou nem dá importância, você é o cara que vai esperar. Cara, isso aí acontece direto. Como eu sou consultor também e estou nas fazendas, direto eu estou com o gerente, né, ou com o dono da fazenda e estou rodando, vendo algumas coisas. Aí a gente passa perto do escritório e vê um carro. Aí o que esse povo tá fazendo aqui? Moço, ninguém marcou nada comigo. O cara já tá estressado e nem sabe quem tá já lá. se estressa só em ver a marca que chegou, o pessoal de tal empresa. E aquele cara lá, Mauro, ele é o cara esperado. Ou desculpa, ele é o cara que espera. Isso. Entendeu? Então isso é um problema. É. Agora, ok, tem alguns que estão abrindo porteira, região nova, tudo entendido, ninguém nasceu sabendo. Sim. Tem uns que vai ter que tomar porteirada porque Sim. tá iniciando a carreira. Mas a grande maioria, eles ficam esperando de ver ser esperado. E o cara que é esperado, ele tá levando informação. Claro. Porque, cara, você recebeu uma mensagem do gerente. Cara, tem uma semana que você não passa aqui, que dia que você vem? É. Você é o cara esperado. Isso aí, procurado. Tô esperando Exatamente. você. Tem valor. Você sai da sua visita técnica, senta na sua casa, faz um bom relatório e envia pro gerente, pro produtor. Pode ser que ele não vê no primeiro dia, no segundo, mas uma hora ele vai ver o relatório e vai falar, cara, quem que é esse cara aqui? Isso. Entendeu? Faça, sem esperar nada. Exatamente. Né? Mas Eu faça. aprendi uma frase com o Paulo Schmidt, que é um dos donos do grupo Schmidt, Sim. que ele fala assim, ó, o bom RTV, ele não precisa ser visto para ser lembrado. É isso aí. Então ele não precisa estar toda hora na sede ali, andando por ali. Mas ele precisa visitar a área dele, fazer um bom relatório e fazer com que a informação chegue em Cara, mim. mas é isso que eu tô falando. Ó, o que acontece? Por exemplo, aconteceu essa semana passada que eu estava numa fazenda. Aí chegou um pessoal lá, esse povo aí, e eles são quem aí? Não, isso aí é o pessoal que veio ver uma área, não sei para que passa aqui. Vá lá ver o negócio dele. Tem que vir aqui dizer que veio para ir lá. É encheção de saco. Como tu falou, vá lá, faça o teu trabalho. Depois, ó, Faça um bom relatório. Passei aqui hoje na fazenda, vi que o negócio está evoluindo assim, analisei esse dado aqui, era bom fazer uma entrada com esse produto aqui, não sei o quê. Pô, mas não precisa encher o saco, se mostrar, ó, eu tô aqui, né? E pior, sem marcar, né? E aí que deixa mais estressado o pessoal. Exatamente. Não marcou. Chegou lá e não marcou. Eita. Exatamente. E aquele cara que manda mensagem e ele não é respondido, é o cara que fica esperando. O cara esperado, Mauro, ele manda mensagem, cara, dificilmente ele não vai ser respondido nos primeiros 15, 20 minutos. É isso mesmo. Porque se aquela pessoa dá importância pra ele, ela vai dar um jeito de responder. Vai dizer, não, É aquele tranquilo. negócio. Já viu no nosso WhatsApp que as conversas vão ficando pro final?
Isso aí. E aí a pessoa pode estar lá no final. Você tem 20 minutos que você já olhou o seu WhatsApp, ela tá no final, mas você lembra dela. Pô, peraí, deixa eu responder o João aqui. Deixa eu responder o Mauro aqui. Agora, se você é aquela que vai na lista de não lidas para ver... Exatamente. Aí tu já foi esquecido, né? Exatamente. Que acontece comigo também. Muitas vezes é muito grupo, né, que a gente participa. Aí eu vou lá nos não lidas. Deixa eu ver aqui. Tem 25 mensagens, 25 mensagens não respondidas. Exatamente. Né? E esse cara que ele é esperado, ele pode trazer qualquer proposta que os caras vão botar o produto dele na melhor área, fazer o melhor trabalho. Tá aquela loucura de colheita, tá o gerente fala assim... Pode estar aquele caos na fazenda correndo e falar assim, a área do menino deixa lá, porque nós vamos correr separado. Tudo é relacionamento. Exatamente. Né, Mas o relacionamento é o tal negócio. O conhecimento traz convencimento que traz ao resultado. Exatamente. E tudo isso é o relacionamento. Exato. Mas vamos lá. O Centro de Pesquisas para Altas Produtividades, a raiz da solução, né? Junto com dentro da raiz da solução tem a mentoria R100, né? Perfeito. E vocês montaram, junto com alguns profissionais, eu lembro que vocês fecharam algumas parcerias com especialistas também. E hoje vocês têm um centro de pesquisas aqui na região de Luiz Eduardo, Barreiras, nem sei qual é o município ali. Ali pega Barreiras, Barreiras, né? Município de Barreiras. E eu queria entrar nesses detalhes, então. Como é que é feito? Como é que você já participou disso, né? Desde o preparo de solo, o que se analisa, como é que se faz? Começa do zero, tipo assim, vocês chegaram na área, o que foi feito? Como é que funciona? Perfeito. Como é que começa? Mauro, cada centro de pesquisa hoje ele tem know-how para fazer determinadas coisas. Tem centro de pesquisa que tem vários profissionais, onde eles trabalham herbicida, fungicida, fertilidade, nutrição, fisiologia, manejo, tem várias coisas. Certo. Vou falar no caso da raiz da solução. Isso. O nosso centro de pesquisa ele é especializado em fertilidade do solo, nutrição e fisiologia de plantas. Tá. Esse é o nosso mundo dentro da pesquisa. Perfeito. E eu vou te dar alguns porquês. Tá. Por exemplo, hoje, como nós participamos de um ecossistema muito forte, eu não tenho know-how suficiente, com toda a humildade do mundo, para pesquisar plantas daninhas como a professora Gisele. Sim. Então o que eu faço? Eu deixo a parte de plantas daninhas para ela, mas eu deixo um pedaço do centro de pesquisa aberto, caso ela queira montar algum protocolo regionalizado. Sim. Porque é importante fazer regionalizado. Mas eu mesmo não vou tocar essa pesquisa. Mas a Gisele, se ela quiser montar, ela tem um braço. Sim. Eu não vou montar um protocolo de inseticida, porque eu tenho o Germerson, que é totalmente especializado nisso. Perfeito. E é mais fácil eu buscar informação com ele, que tem um alto know-how, mas eu tenho uma área que, se ele quiser montar alguma coisa, Perfeito. Tá ali. Entendeu? Mas o nosso know-how é fertilidade do solo, nutrição e fisiologia de plantas. Perfeito. Então, quando a gente trabalha nesse mundo, a primeira coisa, a base é o solo. Tá. Como que o meu solo está? Se eu estou trabalhando fertilidade, nutrição e fisiologia, eu estou buscando altas produtividades. Perfeito. Então, como que está meu solo para fazer uma pesquisa aqui em cima? Que foi o que nós fizemos. Analisamos o solo da Fazenda Paris, agradecer a Fazenda Paris pela parceria. E a gente montou alguns protocolos esse ano em cima de uma área que tinha vários limites para 80 sacos. Tá. Só que como a gente fez a parceria em julho, a gente não conseguiria resetar, nós montamos vários protocolos em cima de uma área de 80 sacos. Neste exato momento, nós estamos terminando de resetar as áreas, proporcionando uma fertilidade para 100 sacos por hectare. Tá, então e vamos repetir, já subsolamos, vamos começar a gradear, incorporar calcário, fósforo, todo o planejamento para deixar uma área com perfil químico estruturado para a gente fazer 100 sacos por hectare. Físico-químico, né? Físico-químico. Tá vendo que exatamente. Eu já aprendi, rapaz? Perfeito, você já percorreu a escada. E a partir de agora, a gente está começando a montar os plots de longo prazo, que vão ser em cima de biologia, que é o terceiro pilar da escada. Sim. Então a gente vai ter área que só vai braquiária pro resto da vida, tem área que só vai mileto pro resto da vida, tem área que vai braquiária com mileto, tem área que vai mix, pra gente começar a estudar isso aí no longo prazo. Quantos hectares é lá o centro? São 20 hectares. 20 hectares. Pô, 20 dá pra hectares. fazer um baita um trabalho. E todos os trabalhos do ano passado vão ser repetidos em cima da área, sem impedimento físico e com uma química construída, para saber se todos aqueles produtos performam na alta e na baixa da mesma maneira. Sim. E a partir do reset agora nós não voltamos para trás. Tá. Então todas as nossas pesquisas vão ser voltadas para 100 sacos ou mais por hectare. Tá. E lá é uma área de sequeiro, não tem É uma área, não, é uma área de sequeiro, mas ela é dividida em irrigado. Então nós temos dois cenários. Então ótimo. Nós vamos ter cenário irrigado e sequeiro. Entendi. Exatamente. Vamos ter não só soja, mas milho. Vamos ter milho com braquiária, milho solteiro. Vamos ter algodão, vamos ter trigo, vamos ter arroz. Tudo para fertilidade, fisiologia e nutrição de plantas. Caramba. Então quem quiser saber de fertilidade, nutrição e fisiologia de plantas em diversas culturas,
Daqui 2, 3 anos, fala com a Raiz da Solução, que nós vamos ser a principal potência de pesquisa nesse sentido. Sem desmerecer ninguém, com toda humildade, mas nós vamos respirar esses 3 pilares. E para 2030, Mauro, nós estamos planejando ter um dos laboratórios mais tecnológicos para se avaliar esse tipo de situação. Que massa. Porque aí esse resultado é que vocês acabam entregando para os mentorados. Exatamente, junto com todos os outros professores. Sim. O cara está com dificuldade de gestão de fazendas? Sim, comigo. Temos o Mauro aqui para dar todo o suporte. Gisele, Mauro, então todo um grupo. Então, na verdade, quem hoje entra no ecossistema da Raiz da Solução, a ideia é que ele tenha a solução teórica para a maioria, não todos, né, claro, mas para a maioria dos problemas que ele enfrenta no dia a dia. Porque aquela escada, Mauro, ela precisa de vários profissionais envolvidos. Sim, inclusive você ali para gerir todo esse pessoal. Sim. Porque no final, quem faz as coisas são as pessoas. Sim. Pessoas, processos e planejamento. É o método PPP. Exatamente. Muito bem. Tá, e no preparo do solo? Vamos lá, por partes então, né? Dentro do preparo de solo, o que vocês analisam lá? Tipo, quais são os como é que chama? Os parâmetros. Os parâmetros que vocês utilizam para o preparo. Quando a gente vai olhar para alta produtividade, a primeira coisa, como está o nosso ambiente de subsuperfície? O meu 20/40 e o meu 40/60. Se ele tiver debilitado ali, principalmente de magnésio e fósforo, que são os mais difíceis de colocar lá embaixo, eu preciso fazer um reset dessa área. Mas para mim fazer isso, eu preciso ter critérios, planejamento, conhecimento. Vou te dar só um exemplo. A gente não vai se aprofundar nisso, senão a gente fica falando disso aqui mais de 2, 3 horas. Tranquilo. Mas, por exemplo, o cara prepara um reset de solo nos parâmetros adequados e depois não vem com planta de cobertura, ele jogou o reset fora. Eu ia dizer, exato. Entendeu? Entendi. Então, primeiro a gente olha a subsuperfície, como é que está, planeja-se as estratégias, seja reset, seja em superfície, e começa a escalada. Física, química, biologia, semente, plantabilidade, e vamos percorrendo aquela escada. Tá. Na física, então. Primeiro, quando você fala em física, você tem que descompactar até quantos? Até 50, 60? Mauro, geralmente as nossas camadas compactadas, elas variam de 15 centímetros até 40 centímetros. Porque depois o ambiente lá para baixo, para você ter compactação, você precisa de umidade e pressão. Tá. Então essa umidade, essa pressão, ela acumula mais nas camadas de 15 a 30, 35. Então, dificilmente nós temos camada compactada para baixo. Então, com uma subsolagem, de bem 50, feita, digamos, 45, já teoricamente já resolve. Ou um reset com uma grade ali de 42 também está muito bem feito. Tá. Oxigênio é o primeiro nutriente agora, né? Tem até de 44. Isso. Oxigênio é o primeiro nutriente que deve ser comprado. Isso. Tudo que se começa por ali. Pronto. Que é o primeiro, que é a física, não, como é que é? A física do solo. Física, isso, exatamente. A física do solo. Aí depois, beleza, vem a química. Então, na química, você está me dizendo o seguinte, que a maioria das pessoas, né, e das fazendas que não têm altas produtividades, muitas vezes não trabalham nem acima do 40, aliás, nem até o 40, né? Exato. A maioria, tipo assim, Esse é o grande erro. A subsuperfície, ela está desequilibrada. E aí o que acontece? Quando você tem um veranico ali de 10, 15 dias, essas primeiras camadas do solo, ela seca. Sim. E a planta precisa acessar a camada de baixo. Se eu não tenho um ambiente químico construído e físico, eu não tenho agregação de nutrientes ali. Entendi. E aí o que acontece? A minha planta está dependente da camada de baixo, mas ela bebe água e nutriente. Muitas das vezes ela tem até água ali na subsuperfície, mas não tem nutriente. Isso. A planta paralisa fisiologicamente falando. Você pode até descompactar, mas se tu não colocar nutrientes lá embaixo, na hora ela até pode viver, né? Porque ela vai conseguir lá buscar água, mas essa água ela vai estar sem nutrientes. Então, vamos pensar assim, Mauro, tá nós dois aqui no deserto, no ambiente seco. Se perdemos ali, ninguém acha nós e começamos a nossa jornada em busca de recurso, certo? Vamos supor, nos primeiros 10 dias, a gente tem umas barrinhas de cereal, que é um pouco de comida. Sim. Que são as primeiras camadas do solo. Certo. E nós temos um pouco de água. Vai avançando 1 dia, 2, 10. Quando chega em 15 dias, aquilo ali secou tudo. Resumindo, nós perdemos todas as nossas barras de cereal. Nós já não temos comida na camada de 0 a 20. Certo. E também a água está ficando escassa. Certo. Aí vamos supor que a gente vai caminhando e acha um açude. Certo. A gente vai beber o quê? Só água.
Entendi. Se de 15 dias até 50 dias nós ficar no deserto só tomando água, nós vamos viver? Morre. Nós temos que comer. Isso. Então é isso que a planta passa. Cadê o nutriente? Entendi. Entendeu? Então a planta ela consegue sobreviver por um período, mas se a minha subsuperfície não estiver bem nutrida, eu estou perdendo potencial produtivo. Quanto que eu vou perder? O quanto de dia eu tiver de veranico. Tá, e agora tem uma coisa, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma abertura, um reset que você fala aí, não adianta eu fazer tudo isso e não colocar, tipo assim, não tratar a química junto, né? Porque vamos usar, não, eu não tenho dinheiro, eu só vou fazer aqui, eu só vou gradear, descompactar e gradear. Se eu não colocar calcário, essas coisas que são os nutrientes lá para baixo, também, teoricamente... Eu perdi minha operação. É isso. Entendeu, Mauro? Entendi. Porque o que acontece? Se eu fizer uma grade 28, uma grade 32, ela vai a 20 e poucos centímetros. Certo? Eu desestruturei, porque a operação, a mecânica, ela desestrutura o solo. Perfeito. E eu não resolvi o problema. Exatamente. Entendeu? Entendi, sim. Então, assim, já que vai fazer um reset, pessoas, processos e planejamento. PPP. Se não você inverta a ordem. Se você não se planeja para aquilo, eu preciso resetar a área. O meu ambiente mais deficiente é 20 a 40, mas eu não tenho maquinário para fazer isso, então não resete. Exatamente. Entendeu? Muito se prepare para aquilo, porque senão você não vai resolver o problema. Exato. Vai criar mais um problema. Que aí você desestruturou o pouco de solo que você tinha e não resolveu o seu problema. Gastou dinheiro, às vezes você acabou ficando sem dinheiro para outras coisas. Exatamente. Né? Tá. E agora vamos lá. Então você fez o preparo do solo, beleza. Agora vai chegar na hora do plantio, né? Depois que já fez tudo, está preparado, chegou o momento. Quais são as variáveis também, né, que vocês vão avaliar? Então, variedade de distribuição de distância. Plantabilidade. Me explica aí. Exatamente. Então, depois da física química construída, o próximo pilar é a biologia, que aí entra a palhada, bem manejada, para poder fazer um bom plantio. O que eu não posso é fazer planta de cobertura, largar ela a Deus dará e fazer um mau plantio. Como diz o professor Paulo Arbex, plantadeira não é bate-móvel. Ela tem que flutuar na palhada, cortar bem, a palhada tem que estar decomposta, triturada, para a gente fazer um bom plantio. E aí a gente começa, vamos atrás de uma boa semente, então precisamos de sementes certificadas com bom vigor e germinação. Mas na minha região não tenho boas sementeiras. Eu posso fazer semente na minha fazenda? Pode, mas trate a área como uma área para semente. Faça mais nutrição, invista mais em micronutrientes, trabalhe molibdênio e zinco com mais precisão, invista numa boa nutrição de cobre, porque isso vai te proporcionar uma semente com mais vigor e germinação. Entendi. Entendeu? Então, sementes certificadas com bom vigor e germinação é o início do potencial genético. Sim. A semente ela carrega todo o potencial genético da lavoura. Perfeito. Aí adianta você comprar a melhor semente, o solo tá ácido, tá compactado e não ter planta de cobertura. Ou então tu faz tudo isso aí do solo e tu compra uma semente que não tem vigor e Que germinação. não tem vigor e germinação. Não faz sentido, né? Então, assim, a gente brinca que 50% do plantio tá 50% da colheita está no plantio. Perfeito. Você plantou mal, você vai colher mal. Sim. Isso é fato. E vai ter que conviver com aquilo a safra inteira, olhando para aquela área e deixando ela como patinho feio. O cara nem quer passar naquela área. Não, aquela ficou mal plantada, deixa lá. Com raiva. Com raiva daquilo. Então, boa semente, uma boa distribuição. E boa distribuição não quer dizer só maquinários de última tecnologia. São maquinários bons, revisados e acompanhados durante o plantio. Porque a regulagem do plantio muda. Hora está mais úmido, hora tem mais palha, hora tem menos palha. Então tem que acompanhar a operação de semeadura. E fazer o coeficiente de variação para você medir o quanto você está sendo eficiente ou não. Sim. Por exemplo, quando eu fui visitar, a primeira vez que eu fui rodar no Mato Grosso, eu desci numa determinada região, eu entrei na lavoura, eu abri as entrelinhas e falei, puta merda, que plantio tá ruim. Aí eu virei pro produtor e falei assim, qual que é o seu coeficiente de variação de plantio? Seu plantio tá ruim, cara. Aí o que é coeficiente de variação? Então já falta informação ali, mas tudo certo, nós estamos ali para ajudar. Sim. O coeficiente de variação é isso, você vai medir o espaçamento entre as plantas, de acordo com a sua densidade e tal. E você vai ver o quanto tá eficiente seu plantio. Porque a plantadeira, Mauro, ela é responsável por colocar a semente no lugar certo, no espaçamento correto e na profundidade correta. Isso. Se ela vai nascer ou não, é outros problemas. Sim. Se tem fungo de solo, se a palhada vai segurar, se não vai. Mas a função da plantadeira é essa. Aí ele falou, não, então aí eu ensinei ele, vamos medir? Vamos. Aí medimos. Aí eu falei para ele, o seu plantio esse ano a sua lavoura ficou mais bem plantada ou ficou menos bem plantada esse ano? Aí ele, não, esse ano ficou melhor. Eu, quantos por cento? Não sabe. Ele Porque ele não tinha o coeficiente. Porque ele não tinha mensurado. Então, a plantabilidade e o coeficiente de variação ele serve para você ter medido
o quanto está sendo eficiente seu plantio. Perfeito. Mas não só isso, para você pegar aquilo e apresentar para os seus operadores para o ano que vem. Indicadores. Exatamente. Turma, ó, nós plantamos esse ano em 40 de CV. A nossa meta é plantar com 25 esse ano. Perfeito. E se a gente plantar em 25, nós vamos ter bônus pra galera, nós vamos ter um churrasco, sei lá o que nós vamos ter. É isso aí. Mas leve o desafio, mas leve também a recompensa. Exatamente. Que eu acho que é muito que você trabalha muito claro, bem isso na sua Mas fazenda, tu falou um negócio extremamente importante, que é justamente sobre os KPIs. Dentro do Lean, KPIs, indicadores. Para tudo nós temos que ter indicadores, para saber onde eu estou, aonde eu quero chegar e medir. Tanto o coeficiente de perda lá na colheita também, no algodão também. Uma vez, numa da fazenda que eu atendia, não fazia. Aí começamos a fazer e ter o histórico. Então, tivemos o histórico por máquina. Quando começa a perder mais de uma máquina de colheita, aí, o ano passado nós não tínhamos essa perda, bora correr atrás. O que está acontecendo esse ano? Então, você começa a ter informações que geram dados, né? Desculpa, começa a ter dados que te geram informações para possíveis tomadas de decisões muito mais assertivas, né? Então, o que você falou aí é excelente. Agora, eu aprendi também numa palestra com o Paulo Arbex, lá no R100, inclusive, que a gente sempre, na plantabilidade, como tu acabou de dizer, a distribuição ela não pode ser somente aqui de distância, ela tem que ser de profundidade. Exatamente. Ele falou como é vertical e horizontal. Isso, exatamente. Vertical que você tem que ter uma distribuição entre plantas interessante na profundidade correta. Também. Aí ele falou o seguinte, uma coisa que isso aqui é importante, gente. Olha, eu sei que nós não estamos aqui falando sobre plantabilidade, o especialista, não sou eu, mas eu lembro que ele falou o seguinte, que quando a gente não regula direitinho todas as linhas, né, aí a gente vai ver na hora que vai nascer, que uma linha já está, várias linhas estão top de linha, a outra ainda está germinando, né? Então a distribuição, a falta de regulagem igual, né? Exatamente. De conformidade vem nas plantas linhas, desuniformes, que elas gastam energias diferentes para poder germinar consequentemente, e romper a camada de solo. Aí que eu estou te falando, aquela linha que gastou mais energia para nascer, teoricamente, eu não sei, ela é possível de dar menos produtividade? Claro, será? Com certeza. E dentro disso, Mauro, vamos supor, você compra uma semente que tem lá, sei lá, 98 de germinação, 90 de vigor. Estou dando um exemplo só. Sim. Isso é uma média. Ali vai ter plantas com menos vigor e menos germinação e mais, para poder fazer aquela média. É igual quando o cara fala assim, ó, eu colhi 90 sacos por hectare nessa área. Essa área tem áreas de 100 e tem áreas de 80. Sim. Fechou 90, a semente é a mesma coisa. Sim. Você não mantém 95 e 98 de cabo a rabo. Sim. E aí o que acontece? Quando você distribui mal isso aí, tanto em distância entre plantas e profundidade, aquelas sementes que têm menos vigor e germinação, elas sofrem mais. Pois é, olha. Entendeu? Entendi, sim. Se você mantém esse padrão, você consegue uma boa emergência e uniformidade até daquelas sementes que apresentam menor vigor e germinação. Olha, é isso aí. Tá, agora outra coisa que eu queria saber. Eu até não consegui ir lá ainda no centro, estou curioso, uma hora eu quero ir lá. Vocês, da mesma variedade, no mesmo momento de plantio, vocês também plantam com distâncias diferentes, com população diferente? Como é que é? Para vocês entenderem qual é... Por exemplo, eu tenho uma variedade X. Qual é a melhor colocação, qual é a melhor plantabilidade, não sei como é que chama isso, né? Qual a melhor distância entre linhas de distribuição? Qual o melhor arranjo de plantas que eu tenho por hectare? Arranjo de plantas que fala. Isso. O arranjo ele é espaçamento versus densidade de plantas. Ou seja, qual a minha população final e qual o meu espaçamento. Tanto de linha quanto isso, porque essa distribuição vai fazer a movimentação de ramos laterais da planta, o que a gente chama de engalhamento. Sim. E aí entra nos materiais que tem mais plasticidade vegetativa, outros têm menos. Tá. Mas é a condição que você dá de absorção de água, nutrientes e captação de luz. Certo. Se você adensa muitas plantas, você tem menos captação de luz, a planta tem uma tendência de crescer mais. Se você distribui melhor as plantas, mais espaçamento, tem uma tendência... E menos luz também é mais possibilidade de doença embaixo, Exatamente. Né? Então tem tudo isso. Então você tem que buscar o arranjo ideal para a sua micro-região. Então, por exemplo, se você vai... para determinada variedade. Exato. Também. Se você vai para o Piauí, lá tem 2 caroços a mais de semente por metro do que na Bahia. Porque a questão do Piauí é um pouco diferente da Bahia. Então, enquanto a gente planta com 10 aqui, lá tem que ser 12. Então, Foi o melhor arranjo que eles tiveram de produtividade ao longo do tempo. Então, e olha o que eu ouvi aqui de um produtor que eu atendo aqui. Cara, tem eu não vou dizer o parentesco, o grau de parentesco, mas tem um cara que planta lá no Piauí, ele plantou com 16 e colheu bem pra caramba, de soja, né? Entendeu? E eu vou plantar também. Não significa que não significa que ele vai colher bem.
Entendeu? Entendi. Porque você tem que entender qual que é o tipo de solo dele, qual que é o ambiente. Vou te dar um exemplo. Se ele tem um solo de média fertilidade, ele tem que colocar um pouco mais de planta por metro, certo? Para compensar aquilo. Sim. Se ele tem um solo com uma fertilidade mais alta, ele pode se dar o luxo de colocar um pouco menos planta por metro, porque ele vai ter plantas mais robustas e tal. Isso não é uma regra, mas pode ser feito esses ajustes. Tá. Agora, o que você não pode é encher aquela área de planta e ter uma fertilidade baixa. Vai vir tudo planta raquítica que o ano não vai performar. Sim. Entendeu? Então você tem que fazer esse arranjo. Não existe o certo ou errado. Existe qual o melhor arranjo de plantas para sua micro-região onde você performa melhor de acordo com o ambiente que você tem. Isso, e de um ano para o outro, inclusive, isso pode mudar, né? Claro, com certeza. De acordo com a chuva. Tá, então, em relação à plantabilidade, ao plantio, né, são essas as variáveis. E aí depois... E a gente estuda isso tudo na pesquisa. Isso, então, eu estou dizendo, então vocês têm várias variedades, com vários distanciamentos, com um monte de coisa, imagino. Para cada teste quanto? E várias variedades respondem diferente aos manejos nutricionais e foliares. Tá, que é o que você vai falar agora, então. Exatamente. Então, quando você estabelece sua lavoura, você começa um programa nutricional, um programa fisiológico, um programa de indução de resistência. Desde o TS, o tratamento da semente. Desde o tratamento de semente. Você posiciona, por exemplo, o nutricional, você já posiciona um bioestimulante, você pode posicionar hoje um biológico para controle de nematóide, um biológico para indução de resistência e enraizamento. Você tem várias estratégias para fazer o manejo. Você vai de acordo com o seu potencial produtivo. Então, medir o seu caráter solo, ele é importante para você definir o seu manejo via folha. Seja indução de resistência, seja manejo nutricional, seja manejo biológico, seja qualquer coisa que você vai induzir a planta. Tá. Imagina você, com um solo de média fertilidade, investindo 5, 6 sacos por hectare de nutrição e fisiologia. Não vai funcionar. Não tem sentido isso. Agora, imagina você com um solo top investindo 2 sacos. Você está deixando então, você produtividade na mesa. Então você tem que aliar o solo, o potencial produtivo, a nutrição que você vai fazer via planta. Tá. E as variedades são diferentes. Umas comem mais cobre, outras comem menos. Umas cobrem mais zinco, a outras comem menos. Então tudo isso tem uma variabilidade muito grande. Por isso que se tira análise de folha, por isso que a gente se mede ao longo do tempo, por isso que a gente estuda o ambiente produtivo. Sim, então é isso que eu queria, é uma curiosidade, tá? Por exemplo, de uma variedade, vamos lá, variedade X lá, sei lá, qualquer uma delas. Quantas possibilidades, quantos manejos diferentes vocês fazem, vamos supor, nessa safra que vai vir agora? Pega a variedade lá, Domínio, vamos supor, que eu sei que é uma variedade que tem aqui na região, que a gente planta aqui. Quantas possibilidades de testes vocês fazem, mais ou menos? Mauro, as possibilidades elas são infinitas. Certo. As que vocês testam. Você pode fazer o quanto você quiser. Você só não pode fazer muitos tratamentos no mesmo protocolo, porque senão você começa a se perder qual é melhor que o quê. Então é o mesmo filtro do cara da fazenda. O que eu vou estudar? Tá. Vou te dar um exemplo. Eu vou estudar diferentes fontes de manganês, isso está ultrapassado. Tá. Não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Eu vou estudar se eu vou colocar níquel, cobalto e molibdênio ou se eu não vou colocar. Está estabilizado. Então, assim, hoje a gente busca pesquisar o que a gente tem como evoluir. Então, por isso que eu falo assim, ó, eu tenho o pé atrás, quando eu pego um resultado de pesquisa, aquela área tem potencial de 60, 70 sacos. Cara, eu não vou pesquisar isso é mais do mesmo. Isso aí então tem que pesquisar mais do que nós estamos colhendo hoje. Sim, porque o objetivo de vocês é buscar então primeiro eu faço esse filtro. Aonde que eu estou na nutrição de plantas? Estou aqui. Então daqui para frente, o que eu vou testar? Isso. Eu estou na cereja do bolo. Então eu vou enxugando os manejos e vamos por partes. Porque se você pesquisar tudo, você fica igual pato. Não nada, não voa e não corre. Tá. Então, por exemplo, essa safra, um dos objetivos nosso era quais os melhores produtos e as melhores fontes para nutrição de magnésio via folha. Tá. Olha bem o que eu estou falando, quais os melhores produtos, doses e momento de aplicação. Tá. Eu não estou pesquisando qual a melhor gramatura. Entendi. Eu já sei que para uma soja de 100 sacos eu tenho que colocar no mínimo 500 gramas de magnésio. Tá. Então, quem está estudando qual a quantidade de gramas de magnésio está ultrapassado. Sim. Eu estou estudando qual a melhor fonte e o melhor posicionamento. Sim. Então, já estou... Por exemplo, tem muita gente que está estudando manejo anti-estresse. O que é o seu manejo anti-estresse? Eu estou estudando isso em conjunto. Interessante.
Mas se você estudar isolado isso aqui, para saber qual o mais assertivo, qual a melhor dose, então nós sempre estamos buscando saber mais aprofundado. Sim. Então, por exemplo, essa última safra nós fizemos mais de 900 repetições de nutrição e de fisiologia de plantas via folha, entendendo qual o melhor manejo de estresse, qual o melhor extrato de alga, qual o melhor estágio de aplicação, qual o melhor estruturador de plantas, o que ele me traz de benefício, aonde que está o pegamento, qual a inserção de nó. Então nós estamos fazendo o ajuste do ajuste fino. Pô, é isso que nós respiramos lá dentro hoje. E assim, uma curiosidade até, lá tem uma equipe, quantas pessoas que estão lá? Hoje na pesquisa nós temos um diretor de pesquisa, certo, que ele faz toda a parte, eu falo assim, ó, a equipe não tem mais e menos, sim, tem funções diferentes, perfeito, né? Então o gerente, ele é responsável por coordenar o centro de pesquisa, tanto na parte de operações, mas também fazer o link com o escritório, que é a parte burocrática. tá. Porque a gente tem a parte burocrática, Sim, tem funcionários, mas tem claro. todo o processo que você sabe muito melhor do que Isso eu. aí. Então eu tenho um gerente de pesquisa que ele faz esse elo, eu tenho um pesquisador que a gente chama de pesquisador-chefe, que é ele que vai coordenar todos os ensaios no campo a nível intelectual, Técnico. ou seja, aquele cara que vem para olhar o que está acontecendo. Eu tenho uma auxiliar de pesquisa, que ela é responsável por passar esse feedback para o pesquisador, mas também coordenar a equipe que está executando as funções, Tá. que são os técnicos agrícolas e os estagiários. Tá. Então hoje eu tenho um gerente, um pesquisador-chefe, um auxiliar de pesquisa, um técnico agrícola e 4 estagiários. E eles vivem lá no centro, praticamente. Respiram um centro de pesquisa das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Eles moram lá na fazenda? Não, eles vão todo dia e Todo voltam. dia. O centro de pesquisa é pertinho, né? a gente tem veículo de transporte da empresa, eles vão e voltam Caraca, todo dia de lá. É uma estrutura da bexiga, É uma né, estrutura velho? da bexiga. E é um trabalho, Mauro, que nem todo mundo quer fazer. Por quê? Porque é um trabalho mão na massa. A gente tem um certo nível de tecnologia na pesquisa? Tem. Mas muita coisa é manual. Eu vou medir a altura, é manual. Eu vou medir inserção, é manual. Eu vou contar vagem, é manual. Eu vou fazer a aplicação, é manual. Então, muita coisa ali é manual. Então, é um serviço que desgasta. Sim. Você está no sol quente. Sim. Então, você tem que dar todo um recurso para essa turma trabalhar, para eles ficarem confortáveis ali também. Sim. Então, às vezes, o sol está muito quente ali, a gente deixa de fazer algumas avaliações, pega para fazer outras que são mais tranquilas. Sim. Então, a gente vai tentando movimentar tem que ter isso humanização também. para né? ter a melhor qualidade de dados possíveis. Sim, perfeito. Tá. Muito bem. Aí também tem a questão da colheita, que eu acho que também vocês devem ver momento certo de colheita. Também é avaliado isso ou não? Também é avaliado. Tá. Dentro da pesquisa, a gente sempre desseca, faz as operações no melhor time possível para não perder. Então, não tem dessecação antecipada, é no momento correto, a colheita é no momento correto, a triagem no momento correto, para a gente diminuir a maior parte de interferência possível. Certo. Na lavoura, a gente sabe que não acontece isso. Na lavoura, no dia a dia da Sim, fazenda. sim. Porque às vezes você precisa calibrar uma máquina, mas tem que correr porque a janela está apertando. Sim. Então você tem uma perda ali de eficiência operacional aceitável por conta do ambiente Sim, produtivo. Na é. pesquisa, não. Sim. Tem que ser na data, no dia e na Isso. época correta. Por exemplo, se você está fazendo um intervalo de aplicação de micronutrientes para fornecer determinadas gramas naquele estágio fenológico e a aplicação cai no domingo, eu não vou aplicar na segunda. Tem Na que ser- pesquisa, domingo é domingo. Uhum. Na pesquisa, sábado é sábado. Depois a gente folga um outro dia da semana. Sim, sim. Mas muitas das vezes a aplicação caiu no sábado, a gente tem que aplicar no sábado. E a equipe já sabe disso. Já sabe né? disso. Porque eu acho que as pessoas que estão lá também são Sim, apaixonadas sim. por pesquisa. São né? pessoas que você vê, elas são pessoas mais calmas, mais Sim, tranquilas. Eu já não daria certo. Tem, por exemplo, nós temos uma etapa da pesquisa que é só bater foto. Cara, se você. Já aconteceu isso comigo. Eu cheguei lá no nosso pesquisador, que ele bate as fotos, falei, cara, temos que acelerar, senão não vai bater foto. Ele virou pra mim e falou assim: calma. A foto não é no momento que você quer, é na melhor luminosidade, no melhor Tome. ponto de foto, no melhor ângulo. Então, eu tô aqui pra fazer foto. Você não é Isso. fotógrafo? Exatamente. Deixa. Falei, opa, não tá mais aqui quem falou. Isso, tá certo, tudo Já certo. cheguei no gerente de pesquisa e falei, ó, se for para atrasar alguma avaliação, a gente chama algum chapa para ajudar ali no braçal, Sim. mas deixa o fotógrafo quieto lá, Deixa ele tá no quieto. momento dele. Eu já tomei. Pra quando a gente for lá dar uma palestra, aquela foto, cara, ela é impressionante. Quando a gente pega as fotos do Clayton lá, a turma fica, porra, Pois que é. foto. Mas tem todo um processo para tirar Sim, aquilo. com Quando a gente certeza. pega um resultado de pesquisa
e a gente passa confiança naquele dado, é porque a gente sabe como foi executado e as pessoas Isso. que trabalharam naquilo. Tá, e agora é justamente sobre isso que eu queria falar, né? Como é que os resultados, vocês fizeram todo ano, imagina, né? Os caras capricharam, não sei o quê, botaram gráfico, tudo, teste aqui, esse aqui lado a lado, isso aqui com isso deu mais com molibdênio aqui, com não sei o quê. Como é que isso é passado? Como é que o produtor fica sabendo? Como é que é o nome do negócio? Aí entra a extensão. Isso, como é que é essa extensão? A extensão é chamado de extensão todo o movimento que sai da pesquisa e chega até o produtor rural. Esse caminho é a extensão. Esse caminho é a extensão, são os extensionistas. Tá. Então, quem são os extensionistas? A RTV é um extensionista, ele leva informação. O consultor, ele é um extensionista, ele leva informação. O professor que vai dar uma palestra, ele é um extensionista, porque ele leva informação. Então, todo veículo que leva informação é uma extensão. É fazer a pesquisa chegar na ponta, no campo, para a gente aumentar os manejos, evoluir e melhorar a produtividade. No caso da raiz ali, como é que vai ser a extensão? A nossa extensão ela funciona através do curso da Raiz da Solução, que nós estamos levando informação. Certo. Ela é levada através da mentoria, porque além de levar informações, a gente atende personalizado. Que é o R100, né? Que é o R100. E também tem a Raiz da Solução Experience. Sim. Que é um evento que é focado 3 dias, lá em Brasília, das 8 da manhã às 10 da noite. Você participou, você sabe Falando como é que isso, é. Excelente. Trazendo vários resultados de pesquisa, mas também palestras motivacionais, porque hoje não adianta só você levar informação, mas você tem que motivar a pessoa a fazer aquilo. Sim. Então aquilo também é um movimento que é a extensão de informações. Inclusive no Experience, né? Sempre Mauro Stefani também está lá através dessa parceria e a gente fala sobre o processo, sobre o método PPP e nós estaremos lá também esse ano, como tivemos no ano passado e se Deus quiser no próximo ano novamente. Inclusive, Mauro, não é puxando o seu saco, mas sempre uma das palestras melhores avaliadas é a parte de gestão de pessoas que você dá. Sério? Que Por massa, quê? velho. Porque isso é um gargalo das fazendas Com hoje. certeza é. Às vezes você vê fazendas bem estruturadas, fazendas que produzem bem, mas o interno da fazenda peca. A rotatividade é alta. Isso, e tudo mais. não tem, exatamente, não tem aquela harmonia, porque Exatamente. muitas vezes isso interfere, e muitas vezes não, isso interfere diretamente na produtividade, porque eu sempre falo, não adianta você ter as melhores máquinas, os melhores produtos, o melhor solo, se você não fizer as operações no tempo certo e do jeito certo. Exatamente. Aí perde, não De adianta. maneira simples, de forma simples. Do jeito certo. Do jeito certo. Exatamente. Muito bem, nós já estamos indo para os nossos finalmente aqui, foi Top massa, demais. né? Nós poderíamos ficar mais de 1 hora aqui falando sobre curiosidades da pesquisa, mas também nós temos um tempo estimado do nosso podcast e eu sempre convido os meus convidados, né, a falar algo que marcou a sua vida, alguma coisa importante, alguma coisa que realmente você possa compartilhar. Se quiser mais água, pode pegar aí, ó. Algo que você possa compartilhar e que tenha marcado a sua vida. Perfeito, Mauro. Ó, eu pensei em algumas coisas. Eu ia falar uma, mas agora eu vou falar outra. Pronto. É assim, ó. Teve um momento que marcou muito a minha vida, que não foi só a criação da Raiz da Solução, mas foi o primeiro projeto ousado dentro da Raiz da Solução, que foi o primeiro modelo da Raiz da Solução Experience. Que o primeiro Raiz da Solução Experience foi aqui em Brasília. E a gente nem contabiliza ele. Brasília? Desculpa, aqui em Luiz Eduardo. E a gente nem contabiliza ele. É mesmo? Porque a gente fala que é o terceiro Experience. Foi um no CICB, um no Teatro Ulisses Guimarães, e desse próximo ano vai ser novamente no Teatro Ulisses Guimarães, que a gente não achou lugar mais confortável e melhor do que fazer lá. Sim. E então, nós que cabe mais de 2.000 pessoas. Exatamente. Nós estamos no supra-sumo. Mas o primeiro projeto da Raiz da Solução Experience foi aqui em Luiz Eduardo. E a gente nunca imaginou, porque o santo de casa ele não faz milagre. Então a gente montou uma Raiz da Solução Experience, vendeu o convite. Então esse foi o primeiro paradigma. Será que as pessoas vão comprar ingresso para escutar a gente falar? E a gente foi num lugar onde cabia 400 pessoas e falou, cara, quantos eventos eu já vim aqui e isso nunca lotou? Com todo respeito. Sim. Várias empresas já fizeram, e bons eventos, inclusive eu frequentei vários. Mas lotar a casa num evento que é pago, nem evento gratuito não tá lotando, por que vai lotar o pago? E aí, nessa ocasião, nós percebemos 2 coisas. Que onde a gente cobra, nem que seja um valor simbólico, as pessoas dão mais valor. Sim. Quando a gente cobra um valor ousado, as pessoas dão muito mais valor. Mas quando você cobra um valor ousado, você tem que entregar um evento ousado. Isso aí. Então, por isso nós estamos confortáveis de cobrar 2, 3, 4 mil reais por vaga no Experience. Sim. Porque é ousado o evento.
A pessoa que for lá, ela vai falar assim... Não, ninguém esquece. Puta que pariu, que Isso evento aí, é esse? ninguém esquece. E eu digo E esse ano eu vou te falar, Mauro, quem não for... Mas assim, ó, dos 3 anos é disparado o melhor evento. Eu não sei se a gente consegue repetir um nível alto desse jeito ano que vem, porque ficou... Posso falar um palavrão? Ficou do caralho. ficou foda. Entendeu? Mas o primeiro Experience me marcou demais. Porque nós cobramos ingresso, nós lotamos a casa. E ninguém fazia isso. Deu mais de 400 pessoas. Teve gente que ficou em pé. Olha. E a partir daquele momento, a gente viu que a Raiz da Solução ela fazia a diferença Isso aí. a nível Brasil. E de lá para cá, a empresa só vem crescendo. A gente tem que agradecer nossos alunos, mentorados e todas as pessoas que nos acompanham. Todos os ecossistemas, os parceiros, Mauro. Então também te agradeço. Agradeço a todos os professores associados, porque hoje a Raiz da Solução, eu falo, cara, ela é um CNPJ. Exatamente. Ela não é um CPF do Matheus, do João e do Leandro. É um CNPJ. Ela é um CNPJ. Quando fala em Raiz da Solução, a gente fala de Mauro, de Romo, de Gisele, de Renan, de Clayton, de Cláudio, de Ilana, do nossa equipe de sucesso do cliente, Marli, Diego, equipe comercial, Vanessa, equipe financeira, Maju, Elaine, Leia, nossa secretária. E desculpe se eu esqueci de alguém, que hoje nós temos mais de 30 funcionários. Pois é. Luiz do TI, o Emerson da técnica. Sim. Então, cara, é assim, ó. Realmente a gente faz um trabalho com muitos profissionais envolvidos. Por isso que a gente tá chegando nos patamares onde a gente tá, onde a gente tem o objetivo, a gente tá chegando e a gente vai crescer cada vez melhor. E ouvindo você falar com essa motivação, dá para ver que dá prazer, tem que ser prazeroso, né? Porque nada vai crescer quando a gente não faz com amor, né? E a gente percebe que ali existe realmente essa vontade de crescer, né? E assim também como eu espero um dia... claro, estarmos juntos, né? E o Fazendeiro Libertado também foi uma cria que saiu agora, né? Tá começando a sair do forno, então inclusive, a gente Mauro, parabéns pelo lançamento, porque fazer o lançamento semente com os dados que você teve e os resultados é muito gratificante. Mostra que você tá no caminho certo. Isso. Por isso que quando você fez o convite, eu vim aqui e falei, vamos lá, porque um ajuda o outro e tá todo mundo junto. E conte comigo no que você precisar, cara. Não, show de bola. Inclusive, a gente fez a primeira manhã do conhecimento, não sei se você ficou sabendo, mas que também foi muito, muito massa. A gente colocou ao vivo, nós fizemos aqui desse estúdio, e as fazendas colocaram as pessoas, né, os funcionários para assistir a aula, e eu falei para eles. Então, isso foi uma experiência fantástica. Eu tive muitos feedbacks bacanas e a gente vai continuar sempre fazendo isso com bastante alegria, com bastante energia, que é o que a gente precisa. Muito bem, João Vitor, eu quero deixar espaço para você divulgar suas redes sociais da Raiz da Solução, o que você quiser, e as suas considerações finais aí. Show de bola, Mauro. Quem quiser acompanhar um conteúdo aí de fertilidade, fisiologia, nutrição, manejo, tudo isso aí que a Raiz da Solução prega, o meu Instagram é João Vitor Agro, sem C, João Vitor Agro, e o da Raiz da Solução é a Raiz da Solucão. Não tem cedilha e nem acento ali. Então segue a gente lá nas redes sociais. Vou divulgar aqui meus 2 sócios também, porque eles vão com certeza gravar aqui, mas é Leandro _ já gravaram, inclusive. Aí, ó, e Mateus.barbaço. Isso. Então, dentro de qualquer uma dessas plataformas do Instagram, você segue a gente. Estamos lá no TikTok também, com a mesma nomenclatura. Então pode seguir a gente nas redes sociais. Agradeço o convite. Foi muito legal estar aqui. Parabéns pelo projeto mais uma vez. Contem sempre comigo e com a Raiz da Solução. Show de bola. A gente é muito grato por você também estar no projeto da RCM, confiar no nosso conhecimento. Nosso projeto é maravilhoso. Sim. E você faz parte dele. Para quem está nos escutando, acreditem mais na pesquisa. Testem mais nas suas fazendas, deem valor àquelas pessoas que vão lá para fazer teste, mas seleciona os melhores parceiros para poder fazer da maneira mais eficiente para ter os melhores resultados, porque só assim a gente vai evoluir nos nossos manejos. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, nós vamos obter os mesmos resultados. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, encerra-se aqui mais um episódio do StefaniCast. Eu também quero te agradecer de coração, como eu sempre digo, por dedicar 1 hora da sua vida para estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento para esse nosso público, que são os agricultores, os produtores rurais desse Brasilzão. E para a gente encerrar, nós sempre encerramos com uma frase, né? Que é a frase do nosso podcast. E aí, quando eu falar 3, 2, 1, nós vamos falar. Eu falo uma parte e você fala a outra. Bom, beleza. 3, 2, 1. E aí? Vamos agregar?